Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí, você é membro desse canal. Sempre tenho que agradecer sua generosidade de pagar para ter conteúdo exclusivo. Então, eu estou tentando fazer algumas coisas que sejam interessantes. E hoje eu vou fazer o primeiro de 2 episódios dessa história, que é o sequestro da Patrícia Bravanel, que aconteceu em 21 de agosto de 2001. Eu era editor de cidades na Folha.com, chamava Folha Online, e eu vou tentar contar para vocês os bastidores disso que aconteceu. Foi um dos eventos mais surrealistas que eu cobri. Foi muito complicado. Então vamos lá. Patrícia Bravanel tinha 23 anos na época, ela fazia administração de empresas. Era uma terça-feira de manhã. Primeiro ela falou que ela estava saindo de casa pela garagem, quando 2 caras invadiram a casa, usando armamento. Dizem que tinha um fuzil, não é certeza, duvido, e os 2 que entraram na casa foram os irmãos Fernando Dutra Pinto e Esdras. Esse é o Fernando, esse é o Esdras, certo? Já vou contar essa história. Enfim, a Patrícia disse que estava saindo, ela ia para a faculdade. Na parte da manhã, e desapareceu. Desapareceu, ninguém ficou sabendo disso até por volta de umas 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde vazou a história que a Patrícia tinha sido sequestrada. Na Folha, gente, a Folha não publica sequestro. É uma norma, tá? É no manual de redação, e a Folha acha que não vale a pena publicar sequestro porque coloca em risco a vida da vítima, a vida do sequestrado, certo? Enfim. Então invadiram a casa, botaram ela dentro de um carro lá, no carro dela lá, que era um Passat azul, e levaram ela embora. Sumiu. A partir daí começou o desespero. No mesmo dia eles já entram em contato com alguém do SBT e pedem 500 mil de resgate para devolver, né? Isso tudo aconteceu durante o dia 21, que é o dia do sequestro. A gente já sabia lá para 6 horas da tarde, não ia publicar, mas a gente tem uma norma assim, a Folha assim, não publique nada, acompanhe tudo. Então a gente ficava o tempo inteiro querendo saber o que estava acontecendo, mas não publicava absolutamente nada. De noite, porque o Silvio Santos emite uma nota pedindo, por favor, para ninguém publicar, para não colocar em risco. Mas de noite acontece isso. Jornal Nacional, William Bonner, Fátima Bernardes apresentando, e eles simplesmente, a Globo não aceitou, né, não cumpriu o que o Silvio Santos. Deixa eu colocar aqui para vocês. A família de Patrícia Bravanel fez um apelo para que o sequestro fosse mantido em segredo. Veja só como ele começa essa nota. Desde 1990, a Rede Globo adotou a norma de não omitir notícias de sequestros por entender que o sigilo beneficia apenas os bandidos. Gostaria muito de saber o que a Globo faria se fosse o filho ou neto do Roberto Marinho que tivesse sido sequestrado, se eles também iam andar no Jornal Nacional. Isso aí foi um desrespeito, não precisava disso. Só convenientemente informada, a sociedade pode ajudar a combater esse crime, inclusive com denúncias sobre comportamentos suspeitos ou possíveis locais de cárcere. Queria realmente saber o que fariam no caso de ser um Marinho. Não é por acaso que os sequestradores exigem das famílias que peçam sigilo aos meios de comunicação. Bom, gente, isso aí causou uma revolta, né? As pessoas falam assim, quem decide tem que ser a família, nesse caso, né? A pessoa está viva. Enfim, e aí a gente começou a acompanhar esse caso, né? Isso é uma terça-feira, dia 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, espera um pouquinho. Bom, desculpem, Isabeli está atacando aqui a casa. Então, a partir desse dia, a gente fica cobrindo todos os dias, né? Dia 21, 22, 23, 24, ela só vai ser libertada na outra terça, dia 28.
Como que a gente fazia? A gente não publicava, mas como a Folha falou assim, tem que ficar sabendo, acompanhando absolutamente tudo do caso. E a gente já sabia que tinha um pedido de resgate, não sabia. Até hoje, o Silvio Santos disse que nunca pagou o resgate. A gente tem informações na época que pagou. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer aquilo que o jornal faz em grandes coberturas. A gente preparou um monte de texto. Não podia publicar nada, mas a gente já deixava tudo pronto para quando acabasse. E tinha uma repórter minha, né, Lívia Marra, maravilhosa repórter, que ela... Bom, a Lívia estava começando como repórter de cidades, de polícia, mas ela já tinha, nessa época, mais fontes sozinha do que toda a equipe de polícia da Folha. Então, foi a primeira vez que a Folha ficava ligando para saber o que a gente tinha de informação. Então, a gente já sabia que tinham pedido resgate, e principalmente que tinha uma pessoa que estava participando diretamente da negociação. A pessoa que foi fundamental nesse caso, então, foi Guilherme Stoliar, sobrinho de Silvio Santos. Ele teve uma atuação muito importante, ele negociou com os bandidos, ele fez um monte de coisa aí, depois eu vou contar no outro capítulo, a sequência. Mas, enfim, dia 28 a Patrícia chega, né? E aí é esse momento aí que você está vendo, ela vai na sacada da casa, lá no Morumbi, Silvio Santos, todo mundo feliz. A Patrícia fala uma besteira uma hora, porque as pessoas ficam falando, você não está sob choque, não? Ficam todos os repórteres aqui embaixo, tá vendo? Todo mundo falando, perguntando para ela, e ela fala, alguém pergunta, né? Você não está em estado de choque, se não é síndrome de Estocolmo? Aí ela fala que não, que o que manteve ela tranquila foi Deus, e que ela tinha até conseguido, ela saiu, foi libertada porque ela conseguiu converter os dois bandidos, os dois irmãos. Ninguém acreditou muito nisso. Mas, enfim, isso era dia 28, acabou o sequestro da Patrícia, tá tudo bem. Agora a caça era ao senhor Fernando Dutra Pinto e ao seu irmão Esdras. Então, vocês vejam, isso é dia 28. O dia 29 foi um sufoco, né? Todo mundo procurando, a polícia, GAECO, todo mundo caçando esses caras, e daí começa a surgir o rumor, e aí começa a circular o rumor que tinham agentes do Mossad israelense. Como vocês sabem, o Silvio Santos é judeu, ele é uma pessoa muito influente dentro da comunidade judaica, muito respeitado, e diz que, por conta própria, esses agentes do Mossad que moravam no Brasil começaram a ajudar na caça ao Fernando Dutra Pinto e a seu irmão. A gente não sabia se tinha pago o resgate. No dia seguinte, a gente ficou tentando acompanhar o que estava acontecendo com a Patrícia, né? Porque realmente as pessoas ficaram muito assustadas, porque ela estava calma demais, gente. Era um negócio, parecia que ela... Não, voltei de férias, tá tudo bem, gente. Desencana. Certo? E a gente ficou bem assustado, mas pelo menos tudo acabou bem. E agora a nossa matéria, a Folha, a gente simplesmente enfiou de cabeça para tentar descobrir quem era, onde estava essa gente e aonde que ela tinha sido mantida em cativeiro. A Patrícia foi solta no próprio carro dela, lá na Marginal Pinheiros. Eles estavam em dois carros. Num, ela estava, acho que no banco de trás. Aí eles param lá no lugar escurinho lá da Marginal, colocam ela vendada no banco do motorista. Acho que ela está no banco do passageiro, colocam ela no outro banco, fecham a porta, fala assim, você não vai abrir os olhos por 5 minutos. Se você abrir... E ela não abre, eles vão embora, desaparece com outro carro, ninguém sabia qual era. E a Patrícia volta para casa desse sequestro, dirigindo o próprio carro. E aí, é assim que acaba o primeiro episódio, porque agora tem a história
do Fernando Dutra Pinto em si, porque todo mundo queria saber como que esses caras entraram na casa do Silvio Santos. A história é que eles entraram dentro da casa, dentro mesmo, e que foram até o quarto, onde a Patrícia estava lá em cima, né? Então, falar, cacete, como esse cara conseguiu entrar aí, né? E aí a história do Mossad é que no dia 29 começou o rumor que ele tinha sido pego lá em Alphaville, num determinado flat. O que tinha em Alphaville? Era todo mundo do SBT morava lá. O que esse cara teria ido para lá, né? E até hoje, ninguém sabe ao certo, mas eu desconfio, a Lívia também, que talvez o Guilherme Stoliar tenha traído esse cara para lá. E aí, gente, é uma história tão absurda que eu vou contar para vocês, porque assim, eu não sei como eu vou falar, é aquele flat que do lado de fora, quando você olha pela janela, ele tem tipo assim, 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 né? Mas isso do lado de fora do prédio. Tem um vão no prédio, de cima a baixo, do lado de fora, que é um tipo de um vãozinho assim. Muitos prédios têm isso, né? É um tipo, você fala, nossa, parece uma calha reta, só que é de cimento. Dizem que o Mossad chegou a invadir esse flat, atrás dele, estava acho que no 8º andar, e ninguém sabe. Tudo isso é lenda, tá? Não posso garantir para vocês, mas é bem curioso. Que ele escapou pela janela. Olha o absurdo. Ele quebrou uma janela, ele se colocou nesse vão. Vocês lembram o 11 de setembro, gente, quando tem aqueles vãos que as pessoas estão tentando cair, daí cai de lá de cima? A mesma coisa, só que ele fez do lado de fora, ele encostou igual o Batman, gente. Isso é o que dizem, tá? Foi um policial que disse que ele encostou as costas num lado do vão, no outro colocou o pé e foi descendo 8 andares até o chão. Ninguém entendeu isso. E aí desapareceu também. Puta, fugiu de novo. E aí, vamos depois, no próximo episódio, contar para vocês o dia seguinte, o que aconteceu e o que acontece com esse Fernando Dutra Pinto e depois com o seu irmão, tá bom? Então, esse é o primeiro episódio, depois eu conto o segundo, tá bom? Obrigado por vocês serem assinantes. Eu espero que seja interessante para vocês isso, né? Para quem também quer ser jornalista ou que tem curiosidade dessas coisas que vocês nunca saberiam. Só não contem para ninguém que eu matei aquele computador. Ah, eu já contei. Desgraçado.